Eu estava andando em uma corda bamba a uma altura de 10 metros. O público prendeu a respiração. Uma ginasta cega sob a lona de um circo fazia uma manobra sem rede. Eu dei um salto mortal, mas as lentes dificultaram a visão. Quase caí. O público explodiu em aplausos. De volta ao camarim, corri para o espelho para tirar aquelas lentes brancas estúpidas. Todos pensaram que eu era cega, mas isso era mentira. Meu pai era um diretor de circo e achava que por uma ginasta cega o público estaria disposto a pagar 3 vezes mais. Desde que minha mãe morreu, ele saiu de controle e me fez fingir que eu era cega. Eu queria estudar em uma escola de circo e me tornar uma estrela mundial, mas meu pai impôs uma condição. Se eu quisesse ir embora, eu teria que ganhar $100.000 e dar para ele. Então eu estaria livre. Mas essa soma era simplesmente real para mim. Meu pai estava me esperando no camarim. Ele balançou as notas e disse ameaçadoramente que o público não era suficiente. E tudo porque eu não sorria pra ninguém. De repente houve uma batida na porta. Eu quase não tive tempo de colocar meus óculos de sol. Um cara alto de cabelo encaracolado estava parado na porta. Ele era tão lindo que até fiquei surpresa. O cara se apresentou como Ed e disse com um olhar entediado que trabalhava para uma fundação de ajuda aos cegos. Eles tinham um auxílio e agora estavam escolhendo para quem o fundo destinaria o dinheiro para a restauração da visão. Cerca de $100.000. Eu não entendi nada, mas meu pai de repente pulou na frente do Ed e começou a apertar a mão dele, repetindo que concordávamos com tudo. E ele adicionou que o Ed definitivamente deveria vir até nós na manhã seguinte para o café da manhã. Eu fui pega de surpresa e o Ed também aparentemente, mas ele disse que viria. Assim que o Ed saiu, meu pai disse severamente que eu tinha que pegar esse auxílio custe o que custar. Mas por outro lado, eu finalmente tinha uma chance. Talvez por causa disso eu poderia ficar mais perto do meu sonho. Na manhã seguinte, Ed veio até nossa casa. Durante o chá, ele disse calmamente que havia vários candidatos ao auxílio, especialmente desde que os golpistas frequentemente costumam querer o dinheiro. Então ele me faria algumas perguntas sobre minha doença. Meu pai olhou para mim e eu rapidamente concordei. Ele sentiu a atenção e sugeriu que fôssemos para o parque do lado de casa. No caminho, Ed leu tudo do pedaço de papel, nem mesmo me ouvindo. Tentei manter isso interessante para cativar ele, mas a próxima pergunta foi: qual é o seu relacionamento com sua mãe? Um nó subiu na minha garganta. Alguma coisa errada? Perguntou Ed. Eu juntei minhas forças e disse a ele. Minha mãe era ginasta, mas caiu durante uma apresentação. Então prometi a mim mesma que me tornaria uma estrela e conquistaria o mundo em memória da minha mãe. Naquele momento, um cara passou correndo, jogando lama em mim. Essa não é uma ciclovia! O Ed congelou e me perguntou como eu sabia que uma bicicleta havia passado por nós. Droga! Eu menti que minha audição tinha melhorado depois de perder a visão. O jeito que Ed olhou pra mim. E se ele percebeu que eu estava mentindo? Então meu alarme disparou. Eu tinha que correr para praticar. Eu tinha que trabalhar muito se quisesse ser uma estrela. De repente, Ed disse que iria comigo. Ele faria um vídeo para a fundação com meu treinamento. Fiquei muito surpresa, mas concordei. Certamente isso me ajudaria a conseguir um auxílio. Fiquei muito preocupada, porque nos treinos não fingia ser cega, mas agora precisava ter muito cuidado. Sobre a lona do circo, fez os truques acrobáticos mais ousados. E Ed olhou pra mim com admiração durante as 3 horas inteiras. À noite, assim que voltei pra casa, meu pai imediatamente me bombardeou com perguntas. Você conseguiu o dinheiro? Quando contei tudo pra ele, ele gritou de repente que eu era uma burra. Devo ter me entregado. Fiquei tão magoada. Papai, estou tentando o meu melhor. Em lágrimas, corri para o meu quarto. Na manhã seguinte, meu pai entrou no meu quarto sem bater. Ele me disse para ficar pronto imediatamente. Ele estava esperando por mim lá embaixo. Meu pai não me deixaria perder uma segunda chance. Assim que desci, Ed imediatamente disse que estava impressionado com a minha perseverança e acrescentou que treino era treino, mas às vezes eu precisava relaxar. E ele decidiu me levar para o oceano. Eu não pude acreditar nisso. Era só uma viagem de 3 horas até o oceano, mas meu pai nunca me levou lá. No caminho, Ed começou falando. Acontece que ele cresceu em um orfanato, mas assim que se formou, ele imediatamente correu para explorar o mundo. Neste momento, ele estava economizando para uma viagem ao redor do mundo e era por isso que ele trabalhava meio período na fundação. Eu pensei sobre isso. Eu nunca tinha ido mais longe do que a nossa cidade. Eu passei todo o meu tempo livre treinando. Nós paramos no posto e Ed foi pagar a gasolina. E então eu vi alguma coisa no porta-luvas do carro dele. Isso poderia ser um distintivo policial de verdade. Inferno! Se Ed fosse um policial e estivesse tentando me testar todo esse tempo, então logo todos saberiam sobre minha farsa. Meu pai e eu acabaríamos na prisão. Eu ouvi Ed se aproximando do carro e fechei o porta-luvas. A coisa mais importante era se comportar como se nada tivesse acontecido. Nos sentamos em silêncio perto do oceano.
Eu estava com medo de dizer alguma coisa e Ed olhou pensativo para o horizonte. De repente, ele perguntou quando eu nadei na piscina pela última vez. Por que essa pergunta? Então Ed de repente pegou minha mão e começou a me arrastar para a água. Eu não queria, eu iria me molhar, mas ele disse que me faria bem. Ele estava aqui e nada aconteceria comigo. Nós pulamos nas ondas e Ed não largou minha mão. Pela primeira vez em muitos anos eu me diverti tanto. Quando chegamos à praia, Ed recebeu uma ligação. Ele desligou o telefone e disse baixinho que a fundação havia me recusado dinheiro para a cirurgia. Eu fiquei em silêncio e as lágrimas encheram meus olhos. Mas por quê? Ed começou a me tranquilizar. Eu acho que o dinheiro foi dado a outra criança. Mas ele disse que ele ficou maravilhado com a minha persistência e tinha certeza de que eu merecia a cirurgia. Ele sentia muito que a fundação não tinha outra bolsa para mim. Eu voltei para casa não sabendo como contar pro meu pai. Estava escuro na sala quando eu percebi meu pai. Ele estava sentado em uma cadeira e me encarando. Eu caí em lágrimas. Papai, a fundação se recusou a me ajudar. Meu pai ficou muito zangado e gritou que se eu perdesse o auxílio, fingiria ser cega pelo resto da vida e limparia os recintos dos elefantes à noite. Acabou a ginástica. Fiquei espantada. Pai, por que você está fazendo isso comigo? A noite toda eu cerrei meus punhos em frustração. O que eu devo fazer? Meu pai nunca me deixaria ir sem dinheiro e eu não ia abrir mão do meu sonho. Em desespero, liguei para o Ed. Ele rapidamente pegou o telefone e disse que ele ia me ligar agora. Isso foi tão estranho, mas eu imediatamente desabafei que precisava de ajuda. Nós precisávamos nos encontrar urgentemente. O Ed ficou em silêncio, mas de repente ele disse que viria até mim em 1 hora. Um carro buzinou do lado de fora da janela. Passei despercebida pelo quarto do meu pai e saí para o quintal. Eu me sentei e Ed disse que não iríamos conversar aqui. Eu precisava me acalmar. Nós chegamos em um prédio, era um restaurante de estrada. Em seguida, entramos e nos sentamos em uma das mesas. O Ed imediatamente pediu um chá pra mim. Meu Deus, como eu contaria tudo pra ele? Foi terrível, mas tive que admitir que ninguém além do Ed poderia me salvar. E justo quando eu criei coragem pra falar, Ed me interrompeu. Ele me entregou o dinheiro e disse que tinha juntado para uma viagem ao redor do mundo. Ed acrescentou que seria o suficiente para viver a vida que eu realmente queria. O que você quer dizer, Ed? E então, ouvi uma campainha atrás de mim. O que está acontecendo? Eu vi meu pai na entrada. De novo, não! Ele estava se aproximando e eu já estava me preparando para o pior. E então meu pai parou. Eu percebi que ele tinha anotado dinheiro na mesa. Meu pai pegou as notas e me disse que eu tinha que voltar para casa agora mesmo. Eu não tive tempo de dizer nada e Ed ficou perplexo. No carro, meu pai estava contando o dinheiro. Mas de repente ele disse que tinha mudado de ideia sobre me deixar ir. Afinal, a imagem de uma garota cega de circo poderia render muito dinheiro para ele e a manutenção do circo era muito cara. Indignado, eu não sabia o que dizer. Meu sangue ferveu. Pai, você não pode fazer isso comigo. Mas meu pai disse severamente que eu não me atrevesse a contrariar ele. Eu ainda era uma criança. Eu trabalharia no circo o tempo que ele dissesse. Lágrimas encheram meus olhos de sofrimento. Meu sonho estava arruinado. Mas o pior é que enganei o Ed, a única pessoa que me tratou com carinho. Eu tinha que devolver o dinheiro dele e depois fugir do meu pai, do circo e de tudo que tinha me puxado para baixo durante tantos anos. De manhã eu vi meu pai bater a porta. Eu estava sozinha em casa. Imediatamente pulei para fora da cama e fui para o escritório dele, para o cofre. Minhas mãos estavam tremendo. Cuidadosamente eu comecei a classificar os códigos. O dia do aniversário do meu pai, um erro. E sobre a mamãe, outra falha. Droga, se isso não funcionar agora, o alarme vai disparar. Eu juntei minhas forças e inseri meu ano de nascimento. E uau, funcionou! Cuidadosamente peguei o dinheiro. E então a fechadura clicou lá embaixo. Meu pai estava de volta. Mal consegui esconder o dinheiro na minha mala. Meu pai gritou lá de baixo pra mim que era a hora de ir embora. Já estavam esperando pela gente no circo. Eu estava tremendo com a emoção. Eu nunca tinha ido contra meu pai antes. Eu ia fugir logo após a apresentação. E finalmente minha apresentação foi anunciada. Mas quando eu subi no palco, percebi o Ed na última fileira. O que ele estava fazendo aqui? Ele me olhou diretamente nos olhos. Parei por um segundo e continuei caminhando em direção à corda. Mas naquele momento me lembrei da frase dele. Você pode viver como você quiser. Então eu dei meia volta e fui até o microfone. Então tirei minhas lentes brancas. A plateia ficou em choque. Eu pedi desculpas e disse que não poderia viver mais uma farsa. Todo esse tempo eu estava apenas fingindo ser cega. Mas recentemente conheci alguém que me mostrou que realmente decidimos como vivemos. Eu olhei para o Ed.
Então meu pai furioso correu para a arena e começou a gritar e dizer palavrões. Ele já estava correndo para mim. Meu estômago fechou, eu não sabia o que fazer, mas de repente a polícia apareceu no picadeiro. Deus, eu estou prestes a ser presa por fraude. Mas os policiais estavam a caminho do meu pai. Então um deles estalou as algemas nas mãos dele. O que está acontecendo? O Ed correu para mim e eu estava confusa e implorei seu perdão. Acrescentei que eu estava surpresa por ele mesmo não ter me levado pessoalmente à delegacia. Ed não sabia do que eu estava falando. Eu sei que você é um policial, Ed. Eu vi o distintivo no porta-luvas. De repente, o Ed gargalhou. Ele disse que isso era falso. Ele estava pregando uma peça em um amigo uma vez. Eu não pude acreditar. Então, Ed acrescentou que já havia descoberto há muito tempo atrás, mas estava esperando que eu contasse. E depois da minha confissão, ele percebeu que não se enganou comigo. E ele me convidou para dar a volta ao mundo com ele. Afinal, parecia que meu pai não seria mais capaz de me manter como refém. E eu estou contando essa história da costa do Oceano Pacífico. O Ed e eu já viajamos por 50 países. E esta manhã recebi uma carta da escola de circo. Eu entrei. Espero agora poder realizar aquele truque difícil com ele e me tornar uma estrela mundial em memória da minha mãe. Eu sugeri à minha amiga do colégio, Beth, que a gente testasse a fidelidade dos nossos namorados e os trocasse secretamente por alguns dias. Ela disse sim. A Beth e eu não nos víamos desde o colegial e por acaso nos encontramos em um hotel nas férias. Ela tinha um novo namorado, Michael. Alto, bombado, um verdadeiro macho alfa. A Beth reclamava que as garotas sempre o perseguiam e tinha muito medo de que o Michael a traísse um dia e a deixasse. Eu pensei sobre isso e imediatamente sugeri. É fácil de verificar. Me deixa seduzir o Michael e você tenta seduzir meu fofo Larry. Vamos testar a fidelidade dos nossos caras. Na verdade, eu não ia testar ninguém. Hoje eu finalmente me vingaria da Beth e tiraria dela seu machão, Michael. E ela perceberia o quão nojenta ela era comigo na escola. Eu não tinha esquecido dessa mágoa até hoje. No colégio, a Beth e eu éramos amigas íntimas. Sempre fui uma garota tímida, mas tive a sorte de namorar um menino bonitinho da escola. E a Beth o roubou logo antes da formatura e partiu meu coração pra sempre. A Beth deve ter esquecido como ela era má comigo, mas eu me lembrava de tudo. Muitas vezes pensei em me vingar, mas não esperava que eu fosse realmente capaz de fazer isso. A Beth gostou muito da minha ideia de troca de namorados e combinamos de nos encontrar para jantar em casal e nos conhecer. Quando subi para o meu quarto, eu estava explodindo de alegria. Meu querido Larry estava esperando por mim no meu quarto. Ele disse que sentiu muito a minha falta. Era uma coisa boa ele ser tão leal e ele estava perdidamente apaixonado por mim. Larry, você não vai acreditar. Eu encontrei uma amiga da escola. Queremos jantar hoje à noite, disse logo de cara. O Larry ficou encantado. Ele estava curioso para saber como eu era na escola. Naquela noite, encontramos a Beth e o Michael no restaurante. Durante o jantar, a Beth e eu conversamos sobre nossos anos de ensino médio e compartilhamos nossas experiências de crescimento. Era como se nossos papéis estivessem invertidos. E agora ela era uma garota tímida ao lado do seu machão e eu era uma beldade confiante. Mas era hora de começar o plano. Tinha um anúncio na mesa que dizia que haveria uma aula de salsa grátis no hotel amanhã à noite. Excelente! Isso serve! Eu imediatamente disse que há muito sonhava em aprender a dançar e realmente queria ir para esta aula, mas infelizmente o meu Larry odiava dançar e pisquei astutamente para a Beth. Ela jogou junto comigo. Michael, você adora dançar! Saia com a Hannah! Era engraçado. A Beth confiava tanto em mim, uma idiota ingênua. Michael ficou feliz em aceitar meu convite, mas o Larry abaixou a cabeça imediatamente. Ei, baby, você se importa? Ele disse que queria assistir ao pôr do sol juntos. Bem, querido, pôr do sol todos os dias e a aula de dança é só amanhã. Além disso, você pode assistir ao pôr do sol com a Beth. O Larry concordou relutantemente. Tudo correu conforme planejado. Eu desejei que o amanhã chegasse logo. Eu não teria nenhum problema em roubar o Michael da Beth. Deixa que ela saiba o quanto me machucou quando ela tirou meu amor. Passei o dia seguinte ansiosa por isso. Salsa é uma dança de paixão e eu tinha que atingir o Michael no ponto. Coloquei o vestido mais revelador e corri para o encontro. O Mike estava esperando por mim no corredor e ele estava bem vestido. Não estava surpresa pela Beth estar tão insegura sobre ele. Fomos para a pista de dança, a música começou a tocar e começamos a agitar. Eu me contorci em torno dele por 1 hora, mas o Michael só estava interessado em dançar e ficava dizendo que a salsa era demais. Droga, essa aula estava prestes a terminar e eu não estava fazendo nenhum progresso. Eu precisava fazer algo com urgência. Então eu tive uma ideia brilhante. 5 minutos antes do final da aula, fingi torcer o tornozelo e cair. O Michael imediatamente me pegou em seus braços. Como não consegui seduzi-lo, pelo menos tirarei uma foto. Eu tinha esperança que isso irritasse a Beth. Eu imediatamente peguei meu telefone para me fotografar no abraço gentil do Michael. Mas então, eu vi a Beth. Eles já voltaram da caminhada?
Eu imediatamente agarrei o Michael e tentei beijá-lo. Olha, Beth, que namorado leal você tem. Mas o Michael correu imediatamente para Beth, me deixando sozinha. Antes que o Michael pudesse falar com ela, disse que as meninas precisavam fofocar e mandei o Michael para o seu quarto. Beth e eu nos sentamos em um café e eu decidi agradar ela primeiro. Eu disse a ela que o Michael era fiel. A Beth começou a sorrir, mas eu continuei imediatamente. Mas quando o Michael me segurou em seus braços, ele olhou para mim estranhamente, como se quisesse me beijar. Então eu acho que devemos verificar novamente, disse para a Beth. A Beth ficou chateada, mas então ela concordou. Ela desejava que eu estivesse apenas imaginando, mas ela tinha que ter certeza absoluta. Então meu Larry apareceu com os coquetéis e ele me convidou para jantar essa noite. Mas eu tinha um plano completamente diferente para a noite. Eu disse a ele que torcia o tornozelo e só queria sentar em um banco à beira-mar. Mas você pode jantar com a Beth, ela definitivamente não vai se importar. O Larry não se importou, então ele e a Beth saíram para o jantar. Liguei imediatamente para o Michael. Venha para a praia em 10 minutos, quero dar um passeio, mas meu Larry não está aqui agora e andar sozinha no escuro é tão assustador e minha perna dói. E também acrescentei brevemente que avisei a Beth. Ela não se importou. Michael pensou sobre isso, mas então disse que ajudaria. Uau! Desta vez, estava determinada a terminar o que comecei. Caminhamos descalços pela praia por um longo tempo. A água estava morna e música tocava em algum lugar ao longe, muito romântico. Só mais um pouco e você será meu, Michael. Sentamos em uma espreguiçadeira à beira-mar e de repente estávamos tão perto. Esse era o momento perfeito. Talvez ele gostasse de mim, afinal. Imediatamente me aproximei do Michael para beijar ele. Mas então percebi que a Beth e o Larry estavam sentados na varanda não muito longe de nós. E o Larry colocou o braço em volta da cintura da Beth. O que é isso? Michael, eu estou com tanto frio. Você pode me pegar um cobertor no meu quarto? Tenho um longo caminho a percorrer mancando. Assim que o Michael saiu, corri para o doce casal. Eu estava furiosa. A Beth estava roubando meu namorado de novo. A Beth disse que estava feliz por minha perna estar boa, mas eu imediatamente ataquei a fedorenta. O que você está fazendo? Larry tentou me acalmar, mas não dei ouvidos a ele. Essa garota manipuladora fez meu Larry abraçá-la. Tudo de novo, como na escola. Eu não aguentei e fugi. O Larry correu atrás de mim, mas gritei para todos me deixarem em paz. Vaguei sozinha pela praia até meia-noite e me acalmei um pouco. Já estava frio e resolvi voltar para o quarto. O Larry devia estar preocupado comigo. Mas então eu o vi no corredor. Comecei a chamar o Larry, mas de repente ele chegou no quarto da Beth. O que ele deixou lá? Antes de bater, ele olhou em volta furtivamente e quase me viu. Inferno! Eu me escondi na quina bem a tempo. A Beth abriu a porta e ele imediatamente a convidou para dar um passeio. O quê? A Beth alegremente o lembrou de que ele na verdade tinha uma namorada, mas o Larry a beijou de repente. O nó subiu na minha garganta e ele jurou amor por mim ontem. Meu sangue ferveu. Corri para eles e afastei o Larry. A Beth deu desculpa dizendo que o Larry deu em cima dela, mas isso era mentira. Ela roubou meu namorado de novo. Naquele momento, Michael chegou e eu o beijei sem pensar. Bem na frente da Beth e do Larry. E lá vamos nós, amiga. A Beth me empurrou e começou a gritar que eu era muito melhor na escola e agora era uma canalha tóxica. Mas você não mudou nada. Eu soltei, você roubou meu primeiro amor e agora está fazendo a mesma coisa. Me levantei e imediatamente fui para a saída. Enxugando minhas lágrimas, corri para o quarto. Eu precisava arrumar minhas coisas imediatamente. Larry me seguiu e tentou me consolar. Sim, ele percebeu que se apaixonou pela Beth. E daí? Ninguém manda no coração. Mas eu não queria ouvir nada. Larry acabou tudo entre nós. Eu rapidamente fechei o zíper da minha mala e corri para fora do quarto. Na recepção, alguém agarrou meu braço. Larry, eu já te disse tudo, não me toque. Eu me virei e vi o Michael. Eu me senti tão mal por arrastá-lo para isso e eu estava prestes a me desculpar. Mas então o Michael me interrompeu e disse que queria ir embora comigo. Ele se cansou dos ciúmes da Beth e terminou com ela. Mas eu era muito corajosa e ele gostou de mim logo de cara. Não, Michael, do que você está falando? Eu não vou sair com você, mesmo achando que você não seja um cara mau. Estranhamente, o Michael aceitou minhas palavras com calma. Ele estava prestes a sair quando se virou e disse que eu precisava saber de uma coisa. A Beth não roubou meu namorado na escola. Acontece que o meu namorado do colégio a seguia e a Beth não sabia como dispensá-lo. Mas por que eu deveria acreditar nas palavras do Michael, um homem que eu conhecia há 2 dias? O Michael apenas sorriu e disse que todos esses anos a Beth ficou preocupada e achava que eu tinha arruinado nossa amizade. E esperava que eu voltasse e me desculpasse.
Com isso, Michael foi embora. Eu me perguntei se ele estava falando a verdade. Talvez realmente não fosse culpa da Beth e eu estivesse errada todos esses anos. Ah, meu Deus, enquanto eu planejava minha vingança, ela sentiu minha falta. Eu precisava encontrar a Beth. Corri para o quarto dela, mas estava vazio. Droga! Procurei por ela por todo o hotel, mas ela não estava em lugar nenhum. Para onde ela foi? Então eu notei ela sentada sozinha no bar. Eu corri para ela. Beth, sinto muito, fui um idiota. A mágoa e a ideia da vingança estavam tão profundamente arraigadas no meu coração que eu perdi completamente a cabeça. Nem pensei no sofrimento que eu poderia causar com minhas ações. A Beth ficou em silêncio e achei que ela nunca me perdoaria. Mas de repente ela disse que entendia tudo e, para ser sincera, ela também sentiu minha falta durante todos esses anos. Ficamos sentadas no bar até de manhã, conversando e relembrando o passado. Como éramos estúpidas. A Beth e eu ficamos no hotel por mais algumas semanas para nos libertarmos completamente, sem todos esses caras, escândalos e intrigas. Logo Larry voou para casa e o Michael não se preocupou muito com o rompimento com a Beth e encontrou uma nova namorada. Nós nos vimos no bar algumas vezes. Mas o que isso importa agora? Tudo o que importava para nós era que eu e a Beth estávamos finalmente reconciliadas. Como eu senti falta dela. Sejam quais forem os namorados legais que tivermos no futuro, agora nunca mais vamos brigar por eles. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Desci para o porão de onde pude ouvir farfalhar e gemidos. Sorri triunfante. Bem, você finalmente é meu. Sempre tive uma inteligência além da minha idade, é por isso que frequentava uma escola para crianças superdotadas. O que eu mais gostava era de biotecnologia. E o professor, o famoso cientista professor Jones, me considerava sua favorita. Mas naquele dia não dei ouvidos a ele, porque não conseguia tirar os olhos do belo Dave. Então o sinal tocou. O Johnny me disse, vamos ao cinema juntos? Suspirei. Porque o Johnny não tem a aparência do Dave. Gostava de ficar com o inteligente do Johnny, mas sua aparência me repelia. E eu imaginava alguém como o Dave ao meu lado. Johnny e eu assistimos a um filme e fomos dar um passeio juntos. Conversamos sobre tudo no mundo. Mas então eu vi uma turma em algum clube da cidade com o Dave. Ele me notou e sorriu. Eu balancei a cabeça de volta envergonhada. Combinado, eu iria convidar ele para sair amanhã. No dia seguinte na escola fiquei pensando em como abordar o Dave. Mas só no final do dia decidi e disse para ele, quer dar um passeio? Ele ficou em silêncio, definitivamente não funcionou. O Dave sorriu e disse que ficaria feliz em me acompanhar. Viva! Mas então uma voz familiar me chamou. Droga, o Johnny, ele queria me acompanhar até em casa. Imediatamente menti, dizendo que tinha algo pra fazer e corri pra fora da escola. Dave e eu saímos pra caminhar, mas foi terrivelmente entediante com ele. Não tínhamos nada pra conversar. Acontece que ele entrou na escola por meio dos contatos de seus pais. E ele só conseguia falar sobre seu lindo cabelo. Seria ótimo combinar o cérebro do Johnny e o corpo do Dave, mas isso já era algum tipo de monstro do Frankenstein. Eu me perguntei se as biotecnologias poderiam fazer isso. Ok, pera, isso era uma boa ideia. Tinha a chance de conseguir o cara perfeito, bonito e inteligente. Então comecei a trabalhar. Não me admira que fui considerada uma aluna capaz. Agora, em vez de estudar em palestras, estudava a questão da transferência de consciência de um corpo para o outro e depois das aulas roubava os detalhes necessários no laboratório da escola. Todas as noites eu trabalhava no porão que ficava do outro lado de casa. E uma semana depois o aparelho estava pronto. Seria capaz de transferir a mente do Johnny para o corpo do Dave. Tudo o que faltava era atraí-los para o porão. Na escola fui até o Dave e o convidei para me visitar. E o próprio Johnny se ofereceu para vir também. Tudo estava indo de acordo com o planejado. Finalmente eu conseguiria o cara perfeito, bonito e inteligente. Em casa, preparei o equipamento e esperei os caras. O Johnny escreveu que já estava vindo. Eu sorri. Ele não tinha ideia do que eu esperava. Mas o Dave não me respondeu. E então, de repente, ele disse que não poderia vir. Diabos, meu plano estava indo por água abaixo. Logo o Johnny apareceu e eu tive que jantar com ele. Ele estava feliz, mas eu nem ao menos sorri. Eu precisava de um cara bonito. No dia seguinte, recebemos um projeto de química que me ofereci para trabalhar com o Dave. Essa era uma oportunidade de cumprir meu plano. O Dave começou a se ressentir e querer fazer par com seu amigo, mas eu lembrei de que eu era melhor em química e que ele teria a pontuação mais alta só comigo. Após a aula, fui até o Johnny e chamei ele novamente. Ele não conseguia mais esconder o sorriso. Ele achava que eu estava apaixonada por ele. Eu te amaria, em breve. À noite, preparei tudo de novo. Johnny veio primeiro e comecei a distraí-lo com conversas. O Dave, ao mesmo tempo, escreveu que já estava a caminho. Isso!
Disse ao Johnny que precisava de ajuda para pegar mantimentos no porão. Fomos para o porão, eu estava atrás do Johnny. Meu coração estava disparado, eu teria o cara perfeito a qualquer custo. Me decidi e empurrei o Johnny escada abaixo. Tremendo, desci lentamente para o porão. O Johnny estava deitado, inconsciente. Funcionou. Agora o Dave. Eu o encontrei no portão e ele perguntou por que eu estava ficando vermelha. Eu me esquivei. Estava quente no porão onde trabalhava no projeto. Ele encolheu os ombros e, sem suspeitar de nada, começou a descer para o porão. Eu também o empurrei escada abaixo. O Dave caiu. Corri escada abaixo, mas fiquei horrorizada ao descobrir que o Dave estava se levantando do chão. Ele se virou com um olhar atordoado e correu para a saída. Eu imediatamente tranquei a porta e o Dave me atacou. Tentei afastá-lo, mas ele agarrou a chave de mim e correu para a porta. Não! No último momento, agarrei sua camiseta e puxei ele em minha direção. Dave bateu com a cabeça no canto da mesa e desmaiou. Eu estava tremendo, mas era hora de começar a trabalhar. Com dificuldade, arrastei o Johnny e o Dave para trás da tela. Coloquei capacetes especiais na cabeça dos rapazes e apertei o botão de ligar. O dispositivo piscou e minhas pernas se contraíram de ansiedade. Assim que o brilho parou, eu imediatamente puxei a tela. Olá, meu príncipe perfeito! Ah, meu Deus! Quase caí de terror! Havia uma aberração sentada atrás da tela. 2 corpos fundidos! Os meninos começaram a acordar e eu estava em choque! Diabos! Eu imediatamente agarrei uma corda e amarrei o monstro siamês. Tentei fazer o experimento novamente, mas o dispositivo nem ligou. Eu não tinha energia suficiente. Isso não! Eu não poderia deixar o monstro sair, eu teria que deixá-lo aqui. Eu tranquei o porão e voltei para casa. Meus pais já estavam sentados para jantar. E eles perguntaram por que o colega de classe não tinha chegado ainda. Não deveríamos estar fazendo um projeto? Engoli nervosamente e respondi que havia remarcado. E durante o jantar, furtivamente, roubei comida da mesa. Eu levei para os meninos, mas ouvi gritos no porão. Eles estragariam tudo. Coloquei fita adesiva em suas bocas e disse para eles que se sentassem quietos, senão os deixariam sem comer. Não consegui dormir a noite toda. Eu só queria o cara perfeito. E agora eles precisavam ser separados. Mas como? Quando eu vim para a escola, todos pareciam preocupados com o desaparecimento do Johnny e do Dave. Fingi que não tinha ideia de onde eles estavam e um arrepio percorreu minha espinha. Eu definitivamente seria descoberta porque foi a última pessoa com quem eles foram vistos. Depois da escola, fui para o professor Johnny. Só ele poderia me ajudar. Ele sorriu para mim e eu perguntei baixinho. Era possível separar os gêmeos siameses? O professor ficou um pouco surpreso, mas respondeu que só um profissional poderia dar conta. Caso contrário, os gêmeos podem morrer. Eu olhei para cima e perguntei se ele poderia vir comigo e ajudar em um projeto de biotecnologia. O professor concordou imediatamente. Ele ficou feliz em ajudar sua melhor aluna. À noite, eu encontrei o professor e o levei para o porão. Descemos lentamente e o monstro siamês amarrado uivou em 2 vozes. O professor imediatamente empalideceu e disse com voz estrangulada que precisávamos chamar a polícia. Não! Tomei o telefone dele. Senão, eles me colocariam na prisão. O professor deu um passo em direção à porta, mas fiquei parada ameaçadoramente na frente dele. Peguei rapidamente a garrafa da mesa. Quebrei sua parte superior e com a mão trêmula apontei para o professor. Você vai separá-los ou será pior. O professor teve que obedecer. Ele se aproximou do monstro siamês e começou a examiná-lo. E eu observei com atenção e não saí da porta. Então o professor hesitou por algum motivo. Mas eu o apressei. Não devemos nos atrasar. E então ouvi o som de uma sirene. Eu olhei de volta para o professor. Ele estava apenas escondendo seu relógio inteligente no bolso. Ele chamou a polícia e eles nos localizaram. Mas eu só queria amor. Eu rebati que o culparia por tudo. Ele me forçou a trabalhar por conta própria. O professor ficou tenso, mas respondeu que havia testemunhas contra mim. Ah, é? Então? Os policiais começaram a bater na porta. Não havia muito tempo. Costei meu rosto, rasguei minha roupa e gritei. Socorro! O Jonas está me batendo! Naquele momento, a porta se abriu e os policiais invadiram o porão. Corri imediatamente para encontrá-los com lágrimas e gritei que o professor havia me forçado a fazer uma experiência terrível. Eu estava tentando salvar os meninos e o professor me bateu. Os policiais ficaram tão chocados que acreditaram imediatamente em mim. Eles logo capturaram o professor. E naquele momento o professor disse que eu era o monstro aqui. Vamos ver. A polícia logo algemou o professor. Mas então o Johnny levantou de repente a cabeça e disse com a voz fraca que tinha uma prova da minha culpa. Ninguém vai acreditar em você.
Mas o Johnny levantou a mão com o telefone. Acontece que ele acordou mais cedo do que esperado, ligou o gravador e gravou minha chantagem. Os policiais imediatamente me colocaram no carro e começaram a anotar as declarações do Johnny. Que injustiça! Eu te amei! Logo, fui presa e todos os dias fui forçada a trabalhar. Algemada a outra prisioneira. E irônico. Soube pelos noticiários que o Johnny e o Dave foram separados por cientistas e voltaram à vida normal. E durante as horas solitárias na cela, percebi que por causa dos meus desejos eu realmente enlouquecia e que havia coisas mais importantes do que a aparência. E o monstro nessa história era apenas eu. Você gostou da história? Curta e se inscreva no nosso canal!